Tá começando o seu programa Vida e Saúde. Seja muito bem-vindo aqui em mais uma semana junto com a gente. Hoje é segunda da mudança, Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, Teru. Prazer ter você aqui com a gente. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Semana passada a gente aproveitou muito a presença do Dr. Luiz e da doutora Daniela Cano aqui com a gente. A Semana Sou Saúde foi um sucesso. Muita gente quer rever os conteúdos e se esse é o seu caso, eu quero convidar você para correr lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, Semana Sou Saúde. A gente tem playlist de receitas, playlist de atividade física, de saúde mental e tem as playlists também de a Semana Sou Saúde para você acompanhar. Vale muito, muito a pena. Agora, semana começou aqui de novo. Hoje é segunda da mudança. Você vem falar de um assunto polêmico, doutor? Muito polêmico. Vai dar pano para manga esse dia de hoje. Sabe por quê? Porque a gente vai falar aqui sobre o glúten. Será que a gente deve tirar ou não tirar se queremos ter saúde? Em quais alimentos a gente encontra o glúten? Como é que é possível substituí-lo? Você consegue identificar sintomas de intolerância ou sintomas de alergia ao glúten? Vem pra cá porque a gente vai conversar sobre esses assuntos aqui no programa de hoje. Você é o nosso convidado, você pode participar, você pode interagir com a gente a hora que quiser. Hoje também é dia de treino por aqui, porque a gente começa segunda, chega pra lá na preguiça, no sedentarismo, na leseira. Vamos juntos? Tânia Santos vem pra cá hoje trazendo mais um treino. Hoje é dia de treino de equilíbrio. É suave, então todo mundo tá convidado para fazer, tá bom? E a receita do Dr. Luiz tem um crumble de maçã, banana. Crumble de banana, olha aí. Acho que eu tô querendo já inverter a receita antes de começar. De jeito nenhum, essa é uma receita brasileiríssima e eu quero que você acompanhe aqui com a gente. Você gosta de sobremesa, Dr. Luiz? Eu gosto, ainda mais quando é saudável. Essa é uma boa pedida para você aí de casa. A gente começa o programa trazendo aqui uma reflexão. Hoje eu vou trazer uma frase, ou na verdade um verso da Bíblia que está num dos domingos aqui da nossa meditação, é Tim. Domingo que vem traz o seguinte verso, olha, 1 Coríntios 6:20, você conhece esse verso de cor e você já usou ele também. Pense nessas palavras, pense no que o autor quis dizer com isso aqui, olha. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, verso 20. Esse verso está no nosso coração, a gente que mexe com saúde, a gente que fala de saúde, que aprende de saúde, porque a gente entende que não é só ficar com o corpo em forma, ficar bonito, estar saudável porque a gente quer viver mais ou porque a gente quer ficar bonito. É porque nós temos um valor diante do universo, né, Dr. Luiz? Cristo pagou um preço alto. Sim, nós pertencemos a Deus porque fomos criados e porque fomos resgatados por Deus. Jesus nos comprou com o seu sangue e por isso devemos glorificá-lo através do nosso corpo. A gente vai sim fazer o que a gente puder e junto com você fica melhor, sabe por quê? Porque a gente vai tirando as nossas dúvidas, a gente vai amadurecendo aqui as ideias trazidas pelos especialistas e colocando em prática no nosso dia a dia. Quero convidar você para ficar à vontade com a gente. Vida e Saúde vai ali e volta em 30 segundos. Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde hoje vai trazer aquela pergunta. Você aí que já fez dieta, você que já fez detox, já se perguntou e já teve essa dúvida, glúten ou não glúten? Devo usar ou devo tirar da minha dieta? Vem pra cá, a gente quer conversar sobre esse assunto aqui. Dr. Luiz Fernando Sela, médico do estilo de vida, ele é cofundador da Sou Saúde e é endocrinologista. Vai falar sobre esse assunto, você sabe que vai vir polêmica aí, então eu já vou deixar o nosso contato aberto para você participar. Aproveita. Quero saber o seguinte, responde para mim. Você costuma consumir alimentos com glúten? Ou você faz uma seleção? O que você pensa sobre isso? Não está nem aí? Consome tudo?
Conta pra gente usando o QR Code aqui na sua tela. Esse é o nosso contato de WhatsApp. E se você preferir digitar o número, é 12 98266 0004. Me conta, você costuma consumir alimentos com glúten ou não? Doutor Luiz, eu acho que é muito importante entender o que é o glúten. Existe uma confusão por aí? Vamos dar nome aos bois antes da gente falar do glúten, né, Teru? O glúten, ele é uma proteína de alguns tipos de grãos, especialmente o trigo, mas também a cevada e o centeio. Então, quando você pega a farinha desses grãos, por exemplo, e você começa a sovar uma massa, essas proteínas, são várias proteínas, na verdade, que tem nesses grãos, elas começam a dar elasticidade à massa, como se fosse uma cola, né? A massa fica elástica, flexível. Então, o nome dessa proteína é chamada de glúten. Tá. Algumas pessoas realmente têm uma alergia a essa proteína e essa doença, né? Essa alergia é a doença celíaca, que existe já há algum tempo, mas se tornou muito mais assim falada hoje em dia. Realmente aumentaram os números de celíacos ou talvez a percepção da intolerância realmente tenha ficado mais escancarada? Sim, vamos tentar falar sobre os 3 tipos de distúrbios que nós temos em relação ao glúten, tá? Para a gente deixar bem claro para você que está aí em casa. O primeiro problema que a gente tem é a alergia ao glúten. A alergia ao glúten pode ser como pessoas têm alergia ao camarão, alergia ao amendoim, alergia ao tomate. Uma pessoa come, ela fica toda empipocada, pode ficar com a pele avermelhada, cheia de coceira, né? Pode até ter aqueles quadros de falta de ar, né? Que são bem graves. Então, essa é a alergia ao glúten. Aí nós temos a doença celíaca. A doença celíaca, na verdade, é uma doença autoimune. Então, o sistema de defesa, ele é estimulado pelo glúten, né? Ele é sensibilizado pelo glúten e agora o intestino da pessoa é atacado, fica todo inflamado. Especialmente aquela primeira parte do intestino que absorve os nutrientes. Então, a pessoa com doença celíaca vai ter uma doença bem séria do sistema digestivo que vai atrapalhar, né, a absorção dos seus nutrientes. E tem intolerância? Existe também a intolerância. A intolerância, ela não é uma alergia. Você não tem a doença celíaca, então quando a pessoa vai fazer, por exemplo, aquele exame, né, de endoscopia e faz uma biópsia do intestino, o resultado vem normal. Mas ela relata que quando ela come alimentos com glúten, ela não se sente bem, parece que não cai bem, fica estufada, né, tem alguns sintomas estranhos, então ela não é celíaca, nem alérgica, mas parece que ela tem uma intolerância, ela não digere muito bem aquele tipo de alimento. Então, esse diagnóstico é feito por especialistas. Precisa de exame, precisa do relato, você precisa identificar aí o que é o que, mas quem vai definir mesmo são os exames, é isso? Se é uma alergia, se é celíaca, se Isso. O que eu recomendo? Você que está em casa, né, você deve prestar atenção como você responde a algum tipo de alimento. Então, se você, por exemplo, comer um pedaço de pão ou comer um bolo e você não se sente bem após comer alimentos desse tipo, não faça o autodiagnóstico e ache que você já é celíaco imediatamente, mas procure um médico, né, procure um gastroenterologista, um clínico geral ou até mesmo uma nutricionista para que você entenda se de fato você tem essa intolerância, para você não ficar retirando o glúten da alimentação sem a necessidade. Quero saber o seguinte, porque você aí de casa talvez já tenha ouvido, já tenha lido falar sobre as alterações do trigo, que talvez seria o principal, assim, ingrediente com glúten, né, doutor Luiz? Você falou do centeio, falou da cevada, mas o trigo realmente é quem levou a maior fama. Quero saber se com essas alterações existem evidências de que uma dieta sem glúten possa beneficiar pessoas que de repente não são nem alérgicas, nem intolerantes e nem celíacas. Peru, essa é uma excelente pergunta, por quê? Nós temos hoje no mundo milhões de pessoas que são celíacas e não sabem, estão comendo glúten e está fazendo muito mal para elas, e nós temos outras milhões de pessoas que não têm nenhum problema com glúten, mas estão evitando o glúten sem necessidade. E o grande problema de você evitar o glúten
se você não tem nenhum problema com ele, é que você vai retirar da sua alimentação o trigo, a cevada, o centeio e também a aveia. E quando você faz isso, o que acontece com você? Você está retirando da sua alimentação os grãos integrais, que têm muitos benefícios para a saúde. A gente sabe hoje que as pessoas que comem os grãos integrais, elas têm melhor saúde, menos chance de ter vários tipos de doenças. Então, se você não tem problema com glúten e retira esses alimentos da sua dieta, você pode, na verdade, estar prejudicando a sua saúde. Bom, a grande pergunta que talvez você esteja se fazendo aí é: o que é que determina se eu devo tirar ou não o glúten da minha vida? Semana passada eu conversei com uma amiga que me disse o seguinte: eu adoro o pão do Van, o pão que o Vanderlei faz, mas eu tenho um problema com pães em geral. Eu posso comer apenas 1 ou 2 fatias no máximo e aí, se eu exagerar, eu passo mal. Sim. O que determina se eu devo retirar ou não? Será que essa minha amiga está fazendo mal em insistir comendo 2 fatias, mesmo que ela se sinta bem ou não? Ajuda a gente, doutor. Bom, em primeiro lugar, né, uma vez que a pessoa tem um diagnóstico, se ela é alérgica ao glúten, tem que tirar completamente. Se ela tem doença celíaca, que é aquela inflamação no intestino causada pelo glúten, essa pessoa também precisa retirar o glúten completamente. O melhor tratamento para o celíaco é retirar o glúten completamente da dieta, sem abrir exceções. Agora, se a pessoa é intolerante ao glúten, e aí nós estamos falando aí, quem sabe, de 5% a no máximo 10% da população, essa pessoa ela pode reduzir o consumo de glúten, pode consumir com menos frequência. Quando ela consumir, ela pode escolher alguns alimentos com um teor de glúten um pouco menor. Talvez essa pessoa não vá se dar bem com um pão francês, né, que tem muita farinha branca, mas quem sabe ter um pão, às vezes feito com aquela fermentação longa, que tem menos glúten do que o normal, ela pode até se dar bem com ele. Tocou num ponto interessante, mas antes de falar... Não, vou fazer a minha primeiro, depois eu trago a que você trouxe aqui pra gente. Então quer dizer que dependendo do produto, ele tem mais ou menos glúten? Por exemplo, sim, pão de forma, pão francês, torradinha integral, vai ter diferente quantidade de glúten e isso vai interferir também diferentemente na minha absorção? Isso depende, né, da farinha que a gente usa e depende também do tipo de fermentação. Então, um pãozinho como esse, queridinho dos brasileiros, né, você tem aquela farinha branca, aquele fermento instantâneo e esse pão, ele rapidinho ele estufa e ele é assado, né? Então, esse pão vai ter bastante glúten, por quê? Porque deu pouco tempo para o fermento trabalhar essa massa, né? Agora, Teru, por outro lado, existe a forma milenar de fazer pão, a forma como o pão era feito nos tempos bíblicos, por exemplo, ou como até hoje é feito na Itália, né? Você pega a farinha, a água, o sal e o fermento e faz uma fermentação longa, uma fermentação mais natural, uma fermentação mais longa. E o que acontece nesse tipo de fermentação? Os bichinhos, né, as leveduras que vão fermentando o pão, elas ficam horas e horas e horas trabalhando aquela massa. Qual é o resultado final? Esses bichinhos ajudam a digerir o glúten. Então, Teru, quando você vai consumir esse pão no final das contas, ele tem um teor de glúten menor. Tanto é que existem algumas pessoas intolerantes ao glúten que talvez não se dão bem com um pãozinho francês ou um pão de saquinho que você compra no mercado, mas esse tipo de pão ela poderia consumir e ela não se sente mal. Interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui em que outros produtos podem ter glúten que você não faz tanta questão de olhar. Ó, a gente tem aqui um macarrão instantâneo com o seu temperinho. Um veneninho, né, para a saúde esse macarrão aqui, né? A massa tem glúten, muitos desses temperinhos prontos, viu, também tem glúten, tá? Então, Teru, quem não pode comer glúten precisa ler rótulo, precisa ver se, e no Brasil é lei, precisa constar no rótulo do alimento se ele contém glúten ou não. No caso de uma pessoa alérgica, dependendo da severidade da alergia ou celíaca, nem se tiver traço de glúten, ela pode consumir, não é? Não, melhor não, Teru. Tem gente que não pode nem entrar numa padaria, porque só de respirar o ar, onde tem um pouco de farinha no ar, ela já pode passar mal.
A gente está trazendo aqui alguns alimentos com glúten, gente, mas pode ter Sim. glúten até em medicamento, pode ter glúten em vários itens aí da sua vida que você precisa ficar atento. Shoyu, por exemplo, não é uma coisa tão óbvia. Sim. O molho de soja, né? O molho de soja, o shoyu, se a gente for olhar a forma original de fazer, Teru, ele é feito com soja, trigo, sal e água. E aí ele fica fermentando até ficar com essa cor, né? Agora tem que tomar cuidado, porque tem shoyu hoje, Teru, que é água, corante e glutamato monossódico, né? Ele é uma bomba química, não é um molho de soja de verdade. A cerveja tem glúten, Sim. com álcool ou sem álcool tem glúten. Ela é feita de trigo, né, ou cevada, depende da cerveja, ela tem glúten, né? Todos os produtos de panificação com farinha de trigo, né, seja um pão fatiado, um pão francês, uma torradinha, um panetone, todos esses, né, os biscoitos, as bolachas, eles vão também conter glúten na sua composição. Então, farinha de trigo, farinha de centeio, farinha de aveia pode ter. A aveia Sim. tem um caso específico aí, né? A aveia é interessante, Teru. Vamos falar da aveia, porque a aveia, pessoal, ela originalmente não tem glúten na sua composição. Só que o que acontece? Ela é processada numa indústria onde também se processa o trigo, o centeio e a cevada. Ou seja, na mesma máquina que a aveia passa, o trigo também passa. Então existe uma contaminação. Agora, se você realmente é celíaco ou tem alergia, você pode consumir aveia desde que você compre aveia sem glúten. Você encontra isso no supermercado. É um pouco mais caro, um pouco mais difícil de encontrar, mas existe essa opção para quem realmente não pode comer o glúten de jeito nenhum. Pensando que você tem que investir em nutrição. Se você não pode com o glúten, precisa procurar alimentos mais integrais. A gente vai falar sobre substituição já já, mas eu tenho ainda aqui uma sopa pronta, dessas que a gente só coloca água quente. Sim, então Não aqui tem temperos e macarrão. a gente tem um macarrãozinho que tem glúten e esses temperinhos também, muitas vezes tem um pouco de farinha também. A gente tem um achocolatado em pó também, que o cacau não tem glúten, gente, mas Sim. a indústria tem dado uma forcinha aí para esse pacote ficar um pouco mais, render um pouco mais. Na verdade, por isso que ele não se chama chocolate, ele é o achocolatado, né? Ou seja, ele tem um pouquinho, né, de cacau, de chocolate, e depois ele tem um monte de açúcar, algumas vitaminas adicionadas que eles colocam, e cuidado, né? Algumas marcas podem até consumir glúten, então fique de olho. Agora, a indústria tem muitos modismos também, né? Você que já teve contato com aquele livro Barriga de Trigo, que já leu sobre esse trigo sendo modificado, não dá para negar que realmente existe uma modificação do DNA do trigo, doutor Luiz. O trigo ele foi melhorado, assim, entre aspas, geneticamente ao longo do tempo. Por quê? Para a indústria, o glúten ele é muito interessante. Por quê? Porque ele deixa o pãozinho mais elástico, ele facilita a massa, né? Então, se você olhar o teor de glúten de um trigo ancestral, digamos assim, que é aquele trigo mais antigo, e o teor de glúten de um trigo atual, nós temos um teor de glúten maior. Então, esse é um dos problemas que eu acho. Houve, sim, um aumento na quantidade do glúten do trigo. Também acho que a gente come demais, né, Teru? É glúten no café da manhã, é no almoço, é no jantar, não teria necessidade. E o tipo de fermentação também é uma das coisas que mudou, como a gente acabou de falar. Você tem que levar essas coisas em consideração antes de tomar uma decisão. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui, mas agora é hora de trazer você aqui para a nossa tela. Quem é que está por aí? A Iracilda, doutor Luiz, quer saber o seguinte: a carne de glúten faz mal à saúde? Boa, Iracilda, foi direta, doutor, quero ver. Teru, vamos pegar o que a gente falou na semana passada sobre os alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são muito modificados. Então, você pega o trigo integral, refina, faz essa farinha de trigo branca aqui, aí depois você vai ter que lavar ela, tirar todo o carboidrato e sobrar só aquela proteína que é o glúten. Então, é um alimento ultra processado. Eu não recomendo aquilo. Teoricamente natural, né? Porque é uma carne sem colesterol e tudo mais. Mas olha só que interessante, Iracilda. Você tirou todas as fibras, todos os carboidratos, todas as vitaminas e concentrou só a proteína. Então eu não acho que é muito legal para a saúde, não. É um alimento concentrado. Eu ia fazer a seguinte pergunta aí, pegando carona na sua, Iracilda.
Anos atrás, eu não tenho mais visto no mercado, mas anos atrás a gente tinha o pão de glúten, que talvez seria uma tentativa de deixar esse pão mais proteico. Isso, eles adicionam a farinha de glúten na massa, né? A farinha concentrada do glúten. Então ele fica mais elástico, mais proteico, mas eu acho que não é a melhor forma, né? Você está desbalanceando mais ainda o grão do trigo. Lembrando que os alimentos integrais, eles já vêm num pacote proporcional. Você não tem nem de mais nem de menos, por exemplo, numa batata doce, doutor Luiz. Deus planejou tudo com tanto carinho, né? Ele arquitetou esses alimentos. Então aqui é tudo coisa sem glúten, né? As frutas, melancia, morango, todas as frutas. As raízes e tubérculos, né? Batatas, batata doce, mandioca. Os vegetais, tem o brócolis, tem a berinjela. E nós temos aqui, por exemplo, alguns tipos de leguminosas, grão de bico, feijão preto, lentilha, aqui é o feijão soja. Aqui tem uma tapioca, que é feita de mandioca, que é uma raiz, né? A pipoca, né? Agora, cuidado, né, Teru? O milho não tem glúten, mas não quero dizer que você deve consumir aquela pipoca de micro-ondas. Mesmo que ela não tenha glúten, ela é cheia de gordura trans. Não é um alimento saudável para a gente. Aqui temos o mel, né? Um adoçante, entre aspas, mais natural, né? Que não tem glúten. E a gente também tem aqui o tofu, que é o queijo de soja, né? Uma ótima opção de proteína para quem segue uma alimentação sem carne e que não tem glúten também. A gente trouxe aqui, a gente não fez uma comparação de substituição de pão por pão, adoçante por outro tipo de adoçante. O que a gente quis trazer aqui nessa mesa sem glúten é que é possível para você que tem limitações com esse item da dieta, não sei se é um item, É um ingrediente. Esse né? ingrediente da dieta, você pode substituir, você precisa pensar em variedades para ter uma dieta saudável. Ele mostrou aqui frutas e várias que são assim, porque o grande problema de quem não consome glúten é assim, nossa, parece que não sobrou nada de carboidrato para eu comer. Sim. E aqui, Teru, o milho representa, né, a classe dos grãos, né, de uma forma geral. A gente pode também falar aqui, né, do arroz integral, do arroz negro, do arroz vermelho, do arroz cateto, da quinoa, que também não tem glúten, né? E existem até alguns tipos de trigos que não tem glúten, como o trigo sarraceno. Certo. Né? O trigo sarraceno não é tão comum, não sei se o pessoal de casa aí já ouviu falar, mas ele não tem glúten. O arroz, né, também muito versátil. Existe a farinha de arroz que é usada na panificação, também não tem glúten. Batata, mandioca, abóbora, que dá para comer no café da manhã, que dá para substituir, aí sim. Tem que mudar a cabeça. Eu acho que essa é a grande virada, a grande sacada de quem precisa fazer essa substituição. A gente ainda não respondeu plenamente se a gente deve trocar ou não. Você que está numa dieta aí para perda de peso e ouviu sua amiga falar que tirou o glúten e emagreceu. Será que ela desinflamou? Será que ela tem vantagens? Não tem vantagens? A gente vai conversar mais sobre isso. Aliás, eu vou trazer uma interação agora aqui para a gente poder ver se o doutor Luiz nos ajuda. Na verdade, são 2 testemunhos, doutor. Olha, a Maria Isabel Saraiva diz que consome glúten, mas está aprendendo com Vida e Saúde sobre a alimentação. Muito importante. Quem mais está aí? A Gisela Zanato. Há 7 anos descobri que sou celíaca juntamente com a intolerância à lactose e minha alimentação é restrita aos alimentos sem glúten e sem lactose. É comum? É comum, sim, porque como a doença celíaca inflama o intestino, a gente também perde a capacidade de digerir o leite, né? E tem uma intolerância à lactose associada. É bem comum, Teru. Quero saber o seguinte, você aí de casa pode também estar com a mesma dúvida. Será que a gente que não tem, aparentemente, nenhum problema com glúten, perde em absorção de nutrientes porque come um pãozinho todo dia, porque come macarrão e outros alimentos com glúten, doutor Luiz? Olha, a gente tem sim algumas consequências, né? Quando a gente come muitos alimentos com glúten, né? E especialmente quando a gente está comendo coisas muito refinadas. Tá. Né? Então a gente vai falar mais sobre isso aí. Legal, né? A gente vai aprender e olha, um dos remédios naturais que a gente tratou aqui na semana passada e que faz parte dos 8 pilares da saúde é a temperança. Temperança envolve você conhecer sobre aquilo que você está usando ou aquele hábito para você tomar a melhor decisão. E esse é um desses assuntos, essa história do glúten é um desses assuntos que merece a sua atenção.
Doutor Luiz, a gente vai para o intervalo, só que antes eu vou dar aqui as suas redes sociais para a galera aproveitar e dar uma curtidinha. Daí você pode seguir @sousaude no Instagram ou então sousaude.com é o site do Dr. Luiz e da doutora Daniela. E também lá no YouTube, vai lá, ó, youtube.com/sousaude. Sou é S-O-W de semear saúde. E a gente volta já já enquanto você ativa aí as suas redes sociais com a Sou Saúde. Ó, tá vendo esse crumble de banana aí? Vai ser a nossa receitinha de hoje, que tem também aqui Tânia Santos no Vida e Saúde fazendo um treino. Já já, não sai daí não.